Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal English with Josie. E na aula de hoje nós vamos então aprender como utilizar essas três preposições básicas: at, on, in. E é exatamente por serem preposições básicas que confundem bastante o pessoal todo. Muitas vezes nós utilizamos on quando deveríamos utilizar in, utilizamos on onde deveríamos utilizar at e por aí vai. Mas se você aplicar as regras que eu explicar na aula de hoje, que eu vou passar para você na aula de hoje, você vai ter uma chance de acerto de mais de 80% das vezes. Claro, algumas vezes haverá exceções, mas 80% das vezes você estará completamente certo, tá? Então, vamos lá. Então, temos aqui as nossas três preposições: at, on, in. Eu vou mostrar como utilizamos essas três preposições quando falamos de meios de transporte, espaço ou localização, quando falamos de espaço físico e tempo, tá? Então, vamos começar pelo at. A melhor parte do uso da preposição at é que ele é bastante específico. Quando você usa a preposição at, você sempre sabe exatamente onde você está, no tempo e no espaço. Então, começando pelos meios de transporte, a coisa mais estranha ou engraçada é que para os meios de transportes, nós nunca utilizamos at. Então, isso torna tudo bem mais fácil. Vamos para o on. O on é utilizado para veículos como train, trem, bus, ônibus, plane, avião ou boat, barco. Mas aqui no boat tem uma exceção e eu já vou explicar como funciona. Então, basicamente, o on se usa para veículos longos, com uma certa dimensão, veículos grandes. São aqueles veículos que ocupam uma extensão maior, uma área maior e que podem ter várias pessoas aí sentadas, várias pessoas ocupando aquele mesmo espaço. Então você tem que dizer I'm on the train, on the bus, on the plane, porque esses veículos são grandes e geralmente tem mais de uma pessoa aí sentada com você. A menos que você seja como o Neymar, Donald Trump ou Barack Obama, que possuem seus próprios aviões. Nesse caso, quando você possui seu próprio avião, bus ou trem, então você vai dizer I'm in the bus, I'm in the plane. Porque o avião é seu, está na sua posse, você comprou o avião. E é aqui onde entra a exceção do boat. Muitas pessoas à volta do mundo possuem barcos, barquinhos pequenininhos, uns para fazer pesca porque gostam, veem isso como um hobby, e outros porque vivem dessa profissão. Então, essas pessoas que possuem barcos próprios podem dizer I'm in the boat, porque ela possui o barco é daquela pessoa. Agora, o in é bastante simples. O in utilizamos apenas para o car, carro, taxi, e o Uber. Bom, táxi, Uber é basicamente a mesma coisa. Uma maneira de você fixar esse conceito é só você pensar que geralmente você pode comprar o seu próprio carro, certo? Comparando o carro e um avião, é muito mais fácil você comprar um carro do que um avião. Então, por isso é que utilizamos a preposição in para carro. Você diz I'm in the car, porque você possui o seu próprio carro. Para Uber ou táxi, a lógica é a mesma. Claro que você não compra um Uber ou um táxi, mas enquanto você estiver a pagar o condutor pelos serviços, meio que o carro te pertence naquele momento. Então você deve dizer I'm in the taxi, porque você pagou para obter aqueles serviços. Em princípio, a lógica para o uso do in, quando se trata de veículos, é essa aí. É porque, em geral, você consegue comprar esse carro ou táxi, você aluga o serviço de táxi. Agora, falando de espaço ou localização física, para o at continua a ser a mesma coisa. Lembra que eu disse lá no princípio, o at é bastante específico. Então, se eu digo para você, meet me at my house, me encontra na minha casa, tem que ser exatamente na minha casa. Não na casa do vizinho, não numa rua próxima, é na minha casa, tá? No final, depois que terminamos esta tabela aqui, eu vou mostrar alguns exemplos onde se aplicam essas preposições. Mas o at ele é bastante específico quando falamos de espaço
localização. Agora, o on. Pense nesse retângulozinho como um tapete, certo? Então, você tem um tapete que ocupa uma determinada área, uma determinada dimensão, e você coloca, por exemplo, a sua mesinha de centro naquele tapete. Então, on é utilizado para objetos ou espaços que ocupam uma determinada área e onde nós podemos ficar em cima ou naquela área, certo? Por isso é que nós dizemos the plate is on the table. O prato está na mesa, porque a mesa tem uma área grande e o prato pode ficar ali dentro daquela área. Um outro exemplo é quando você está na cama, você diz I'm on the bed, porque a cama tem uma certa área, uma área relativamente grande, e você fica ali naquela área. O in. Como é que nós utilizamos o in? Você vê na figura então o desenho de uma caixa. Então, o in passa a ideia de dentro. Você tem que estar dentro de alguma coisa. Geralmente, quando utilizamos o in, estamos a nos referir de um edifício, ou seja, existem paredes e cobertura à sua volta. Então, se eu pego um objeto e coloco dentro desta caixa que você vê na imagem, eu digo que o objeto is in the box. O objeto is in the box, está na caixa. Isso porque o objeto fica dentro. E a caixa, como você vê, tem aí 4 paredes e a cobertura superior. Então, nesses casos, quando o objeto fica dentro, por exemplo, dentro de uma caixa, nós utilizamos a preposição in. Por isso é que você diz I get in my house. Eu entro na minha casa. Porque tem paredes e coberturas rodeando você. Então, nesses casos, quando você tem uma cobertura, algo rodeando você, você vai utilizar a preposição in. Agora, falando sobre o tempo, mais uma vez com o at, ele é bastante específico. Por exemplo, meet me at 3 o'clock. Meet me at 3 o'clock. Me encontre às 3 da tarde. É exatamente às 3 da tarde. Não é às 2h30, não é às 3h30, é às 3 da tarde, certo? Ele é bastante específico. O on, quando falamos de tempo, geralmente falamos de dias da semana, como on Monday, on Tuesday, on Wednesday e por aí vai. E datas específicas como on Merry Christmas, on Valentine's Day, on my birthday. O on, a preposição on, quando se refere a tempo, se refere a dias ou datas específicas. Já o in utilizamos para weeks, semanas, months, meses, years, anos. Em outras palavras, o in é utilizado para longos períodos de tempo. Por exemplo, eu fui nascido em 1985. Em inglês, então, eu digo I was born in 1985. I was born in 1985. Um outro exemplo é eu comprarei o meu carro em 3 meses. Em inglês, então, eu digo I will buy my car in 3 months. I will buy my car in 3 months. Então, o in é utilizado para longos períodos de tempo. Agora, pause o vídeo, faça apontamentos. Se você não entender esse conceito, recue o vídeo, assista mais uma vez para que você entenda melhor o conceito. Em seguida, eu vou mostrar para você 3 exemplinhos básicos onde aplicamos essas 3 preposições. Você tem que estar em casa às 8 da noite. Em inglês, então, eu digo You have to get home at 8. You have to get home at 8. É bastante específico, às 8 da noite. Esta mesma frase, lembrando então, eu posso dizer como You gotta get home at 8. You gotta get home at 8. Eu estou na cama. I'm on the bed. I'm on the bed. Porque, como eu já disse, é uma área, uma pequena área onde eu fico. I'm on the bed. A carta está na caixa de correio. The letter is in the mailbox. The letter is in the mailbox. Esta mesma frase eu podia ter dito da seguinte forma. The letter is inside of the mailbox. The letter is inside of the mailbox. A carta está dentro da caixa de correio. Então, esses são os usos dessas 3 preposições básicas. Eu tenho certeza que se você aplicar essas 3 regras, você estará certo em mais de 80% das vezes.
Então, para a aula de hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça, clica aqui embaixo no botão vermelho para se inscrever e fazer parte da nossa família. E é isso, muito obrigado pelo seu tempo e eu vejo você dentro da próxima aula.